Meus queridos, seja muito bem-vindo aqui ao canal O Homem da Casa, a inauguração, primeiro programa. Você tá assistindo um programa que vai fazer história. O Homem da Casa é um programa que nós estamos inaugurando hoje. E a ideia aqui, o objetivo é nós trazermos aqui muitos assuntos, principalmente sobre a vida do homem, o posicionamento do homem, que nós identificamos de um tempo para cá, que tem sido um desafio, né, para os homens se posicionarem de forma correta, principalmente quando se trata do casamento, o homem como marido, no cuidado com a sua esposa, e também o homem como pai, na sua paternidade. A gente tem visto uma sociedade cada vez mais corrompida, com famílias corrompidas, muito por conta de uma cultura do feminismo, ou uma cultura destrutiva da família, né? Querendo quebrar essas bases que são tão importantes para a sociedade. E esse programa tem como objetivo trazer aqui para você muito conteúdo que vai fortalecer os homens, vai fortalecer as famílias e, consequentemente, o desejo do meu coração é que a gente tenha uma sociedade melhor. E hoje, para inaugurar esse programa, não poderia deixar de chamar esse grande homem de Deus, Bispo Ricardo Leão. Seja muito bem-vindo. Bispo Ricardo é a minha grande referência de homem e não podia ser outra pessoa que não fosse ele. Seja bem-vindo, Bispo Ricardo. Obrigado, Pablo, querido. Para mim é uma alegria, uma honra estar aqui com você. E que tema tão importante nessa geração. Essa sociedade carece de homens de valores. Então, parabéns aí pelo projeto, inaugurando aí esse projeto com chave de ouro. Tenho certeza que vai abençoar a vida de muitos homens e eu espero contribuir um pouquinho hoje aí com aquilo que eu aprendi ao longo dos anos aí a viver, principalmente os princípios da palavra de Deus, né? Um homem segundo o caráter de Cristo Jesus. Perfeito, perfeito. Com certeza, eu não tenho dúvidas que o senhor tem muito para acrescentar. Na verdade, eu até acho que é pouco, um programa de 1 hora, para tudo aquilo que o senhor tem de riquezas, né? Eu mesmo sou muito... recebo muito dessas riquezas que vêm do senhor, né? Para quem não sabe, que está assistindo o programa, eu sou discípulo do Bispo Ricardo, na Sara Nossa Terra, sou pastor, pastoreamos a igreja lá da Cidade de Deus. Bispo Ricardo hoje, ele é bispo de uma regional aqui no Rio de Janeiro, coordena, são 10 igrejas, né, Bispo? 10 igrejas. 10 igrejas ao total e diretamente pastoreia 2 igrejas, que é a Sara Freguesia e a Sara Barra da Tijuca, né? Então, Bispo, assim, vamos começar falando aqui, de repente, uma primeira pergunta. Hoje, o senhor se considera o homem da casa, da sua casa? Em resumo, sim. Em resumo, sim, porque esse é um chamado para o homem, né? Essa palavra de Deus, ela traz essa responsabilidade para o homem. Isso desde Adão e Eva. Deus, ele chama Adão quando teve um problema na casa dele, né? Ele não perguntou para Eva, né? Ele perguntou para Adão. Adão, aonde você está? Então a gente percebe que o homem ele realmente tem essa responsabilidade, especialmente quando tem algum problema na casa. O homem é chamado por Deus para prestar contas da sua casa. E é uma grande responsabilidade isso. E o que eu vejo realmente na sociedade são os homens se furtando a essa responsabilidade, fugindo, né, dessa responsabilidade. Então, eu me considero não porque eu seja perfeito, mas porque eu realmente busco cumprir aquilo que a palavra de Deus diz. E eu vejo essa honra, esse respeito mútuo acontecendo por parte da minha esposa, por parte dos nossos filhos. Então, eu percebo que há uma reciprocidade quando o homem se posiciona, acaba sendo um efeito cascata para que cada membro da família acabe ocupando o seu devido espaço. Porque quando o homem, de novo, se furta a essa responsabilidade, acaba alguém tendo que assumir essa posição. E muitas vezes a mulher assume essa posição e aí começa a haver um relacionamento ou até mesmo uma família. Às vezes não é nem a mulher, às vezes é até o filho, que se posiciona como homem da casa, né? E aí acaba havendo distorções dentro da casa e aí a família fica disruptiva, né? Fica uma família distorcida, não saudável emocionalmente. Então, na realidade, assim, eu sou não porque eu quero, eu sou porque eu preciso ser o homem da casa. E assim,
Mas como é que foi assim, bispo, assim, a sua trajetória? Quantos anos de casado que o senhor tem com a bispa? Vou fazer 28 anos agora em dezembro. 28 anos, meu Deus, muito tempo. E como é que foi assim o início? O senhor consegue identificar que o senhor teve dificuldades de ser esse homem da casa? O senhor sempre foi o homem da casa desde o início? Ou quais foram os desafios assim que o senhor encontrou nesse posicionamento e o que o senhor poderia falar sobre isso? Graças a Deus eu me casei com uma mulher muito forte, né? E então ela realmente, do temperamento dela, do jeito dela, ela realmente se posiciona de maneira forte e eu, de certa forma, eu tinha que me posicionar para que a gente não entrasse num embate ali, uma competição por quem que vai estar à frente, quem que vai estar ocupando essa posição. Eu lembro bem, ela cita demais esse texto que está lá em Provérbios 15, que eu conversava com ela sobre esse texto que diz a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Então, ela com o temperamento dela, que eu também tenho parte colérica, né? Mas ela, quando vinha, eu tentava aliviar com uma palavra mais branda, mas também quando precisava se posicionar, eu me posicionava. E isso traz muita segurança para a mulher. Quando o homem se posiciona, isso gera segurança para a mulher. Às vezes os homens têm medo de se posicionar e deixam tudo na conta da mulher. Para a mulher fazer, para a mulher decidir, né? Para onde que vamos, qual restaurante vamos comer, enfim, fica tudo no colo da mulher. E isso cansa a mulher, isso frustra a mulher. E quando o homem se posiciona, às vezes, algum homem que esteja ouvindo aí, ele fala assim, não, então eu tenho que me posicionar mais. Então, o camarada, ele começa a bater, então tem que ser feito algo progressivo, né? Porque às vezes você tenta radicalizar demais e aí pode romper, né? Então, isso precisa principalmente haver acordos, né, entre o casal e ir aos poucos conversando. Tem que ter muita conversa, né? Isso tem que estar claro. Não adianta também só o homem saber, né, do que está escrito na palavra, ou só a mulher saber do que está escrito na palavra, mas é importante que os dois busquem o conhecimento. Por isso eu até falo que esse podcast deve ser assistido não apenas por homens, mas também por mulheres. Olha, se você é marido, já chama a esposa, dá um pause agora, chama a esposa para assistir com você, volta um pouquinho, vai ser importante para ela também. Exatamente, porque aqui eu estou falando da minha esposa também, né? A posição dela, né? Como ela reagiu a isso, como ela reagia, como eu precisei me posicionar. E é isso que a Bíblia nos mostra, inclusive, em relação ao esposo, um papel de submissão. Não que ela vai ter que baixar a cabeça para tudo que o homem diz. Mas submissão significa uma missão ao lado ali, mas de sub fala de apoio, de suporte. Né? Se não houver esse suporte, se a mulher não enxergar e não valorizar essa posição do homem como realmente o cabeça do lar, o responsável ali, chamado por Deus para isso, e se ele não tiver o apoio, realmente fica difícil. Né? Aí, brigas constantes, discussões, mas quando ela entende isso e apoia, né? Então a coisa... O que eu vejo na realidade é que é uma dificuldade. Às vezes, realmente, os homens, eles deixam, como eu já disse, no colo da mulher. Né? Então a mulher acaba assumindo isso. Então, sem dúvida, o foco aqui... Eu creio que o podcast é para o homem assumir esse papel. Mas eu estou só antecipando que isso pode causar, no começo, um pouquinho de atrito, porque a mulher está acostumada a tomar a frente, tomar as decisões, o que vamos fazer, para onde vamos, até com relação aos filhos. Né? Então, é importante fazer a coisa conversando bastante, né? Azeitado, para que não haja muitos conflitos. Conflitos são inevitáveis, né? As crises, elas nos fazem crescer. Então, às vezes, uma crise será gerada, mas isso é inevitável. Então, é igual soltar pipa, né? Você puxa um pouquinho, depois você solta, puxa, solta, puxa, solta. Então, são essas negociações que acontecem dentro do casamento e dentro da casa com relação à família, enfim, tudo para que esteja nessa posição que Deus criou o homem para estar. Sim. É interessante o senhor falar isso porque quando o homem casa com a mulher, né, eu lembro muito do futebol. Né? Eu tinha uma vida de solteiro e eu jogava muito futebol, assim, tipo, 3 vezes na semana. E eu lembro que uma das coisas que...
conversando com a minha esposa quando a gente foi casar. Eu falei, olha, você pode mexer em tudo, mas ó, meu futebol, eu sempre joguei meu futebol, né? 3 vezes por semana. Não mexe nele, não. Não mexe nele, não. E por que eu tô contando essa história? Porque tem muito homem que casa, mas quer continuar com a vida de solteiro, né? Seja na satisfação. Então, outro exemplo que eu lembro, que quando eu ficava doente, em vez de perguntar à minha esposa ali se ela sabia algum remédio que eu podia tomar, eu ligava pra minha mãe. Né? E tem muito homem que faz isso, né? Que não só da questão de remédio. Ah, vai lavar roupa, pega a bolsa de roupa e vou levar pra minha mãe lá pra lavar lá, ela vai lavar umas roupas, disse que eu posso lavar lá também. Então, assim, um dos grandes desafios que eu vejo, né, complementando assim o que o senhor tá falando, é a dificuldade que o homem tem de que quando ele casa, ele não entende muitas vezes que ele passou a dividir ali uma vida com a sua esposa, e a Bíblia fala que eles não são mais 2, mas são um. E a dificuldade que ele tem de entender isso nos seus compromissos, nos seus afazeres de casa, até mesmo na própria comunicação, da satisfação, né? Ah, se eu vou sair mais tarde do trabalho, ou se eu vou no mercado quando sair do trabalho, ou se eu vou no futebol, né? Que seja, né? Não é que é proibido, homem, você jogar futebol. Você pode jogar. Eu até acho que deve ter um futebol para você extravasar, ter um momento ali de relaxar, né? Importante. De atividade física, inclusive. Sim. Mas eu vejo essa dificuldade do homem, assim, né? Dele não entender, né? Ou demorar para entender que ele não é mais um solteiro. E aí, bispo, assim, dentro daquilo que você estava falando... Posso só acrescentar aqui, porque, de novo, a gente vai para os princípios da palavra, né? A palavra diz assim, só para corroborar com isso que você está dizendo. É para que o homem deixe as coisas de menino, deixando as coisas de menino. Então, saber compartilhar, como você disse, negociar, né? Futebol, que horas, quando, vamos... Saber compartilhar é sinal de maturidade, enquanto que o egoísmo é sinal de meninice. Quando você é egoísta, você só pensa em si, só está pensando na sua época de solteiro, porque muito homem não quer casar, porque ele fala, ou mulher também, porque fala assim, ninguém manda na minha vida. Ele não quer compartilhar, é tudo para ele e por ele. Né? Na realidade, a Bíblia fala que tudo é para Deus e por Deus. Né? Para ele e por ele são todas as coisas. Então, isso é sinal de maturidade. O homem que sabe compartilhar, o homem que aprendeu a dividir isso, abrir mão, né, de um projeto, às vezes, pessoal de jogar bola todo dia, para estar com sua esposa, com a sua família e negociar isso, está sendo demonstrado aí que esse homem está amadurecendo, está deixando coisas de menino para trás. E, bispo, assim, como que o senhor acha que o homem, assim, o senhor disse aí que quando o senhor casou com a bispa, o senhor casou com uma mulher forte, que isso de repente ajudou muito, enfim. Só que eu vejo assim que muitos homens não conseguem ocupar ou têm dificuldade de ocupar esse lugar de homem da casa sem ter atrito. A gente ouve muito homem querendo ocupar esse lugar na imposição. Seja na imposição da voz, seja na imposição de ideias, até mesmo de decisões, né? Interessante porque ontem mesmo eu estava falando na igreja sobre isso, né? Que todas as decisões hoje, não era assim, né? Mas hoje, tudo que eu decido na minha vida, eu converso com a minha esposa, eu pergunto para ela. Né? Até recentemente mesmo, a gente vai falar aqui sobre o Congresso de Homens, né? E eu estava conversando com ela sobre um movimento que eu gostaria de fazer no Congresso de Homens. E eu perguntei para ela a opinião dela. E ela falou, olha, acho que não vai ser legal, não. E para mim era uma super ideia, assim. Era uma coisa que ia surpreender, ia ser muito bacana. Ela falou, acho que você vai misturar as coisas, acho que não vai ser legal. E ali, diferentemente do que foi durante boa parte do início do nosso casamento, eu consegui ouvir, entendi e compreendi. Né? Mas no início do nosso casamento não era assim. Eu queria muito a ferro e fogo, impor, sabe? Muitas vezes na grosseria. E essa é uma das histórias que a gente ouve muito nos casamentos, né? Um homem que é grosso, não sabe conversar, não sabe se posicionar de forma saudável e acaba tendo muito atrito, né? A gente vê até assim, casamentos sendo desfeitos, infelizmente, às vezes até dentro da igreja, porque o cara não tem sabedoria para se posicionar e conquistar esse lugar, né? Sim. Cena do Tropa de Elite. Capitão Nascimento, a esposa dele. Você está falando isso, eu lembro ele chegando em casa e batendo na mesa
e falando, quem manda aqui em casa sou eu. Né? E eu acho que é mais ou menos isso que você está dizendo. Né? O homem precisando impor, muitas vezes, algo para a mulher. Um homem que precisa fazer isso, ele não tem autoridade. O Capitão Nascimento, ele teve que fazer aquilo porque ele não tinha autoridade dentro de casa. Ele até tinha autoridade com os seus soldados, né, mas ele não tinha autoridade dentro de casa. Tanto que a mulher saiu de casa. Né, porque ele não sabia falar, não sabia conquistar a autoridade dentro de casa. E uma forma de se conquistar a autoridade é realmente dando voz à esposa. Perguntando o que você acha disso. Vamos fazer isso? O que você pensa? Eu gosto muito de fazer perguntas, né? Sugestões. Vamos fazer? O que você pensa? Não é legal? Às vezes a mulher ela varia muito de acordo com os temperamentos, né? Então as mulheres também às vezes querem impor as coisas. E aí eu costumo devolver, né, a imposição com uma pergunta. Você acha que se você fizer dessa forma, você não acha que pode trazer um problema aqui? Você acha que pode... Então, você devolve para fazer a mulher também pensar. Né? Porque a natureza, né? Deus criou o homem e a mulher muito emocional e o homem muito racional. Né? E um acaba complementando o outro nesse sentido. Né? Todos nós somos seres tanto racionais como emocionais, mas precisamos ajudar muitas vezes a mulher a raciocinar, tirar um pouco o sentimento e botar um pouco da razão. E nós, homens, também precisamos ter mais emoção, mais coração, muitas vezes. É um equilíbrio, né? Tem que Exatamente, ter esse equilíbrio. É o equilíbrio. Por isso que casamento é maravilhoso. Né? Por isso que nós, homens, precisamos das esposas, as mulheres, e as mulheres também precisam dos homens. E Deus é perfeito. A Bíblia fala que não é bom que o homem viva só. Né? Eu farei uma esposa que lhe corresponda, né? Ou seja, alguém que esteja ali correspondendo ao lado. Então isso é maravilhoso. Se Deus criou é porque é bom, é porque é perfeito, e se seguir a palavra dele vai ser saudável, vai ser uma bênção, vai nos edificar muito. Você estava falando aqui, eu estava lembrando de um exemplo da minha esposa de suporte. Eu estava falando também de submissão, né? Que eu usei essa palavra aqui, que muitas mulheres... Você começou falando sobre feminismo e tal, elas não entendem o que é submissão. Mas eu lembro que a minha esposa, ela sempre foi a minha, depois que eu casei, lógico, a minha maior torcedora, aquela que me apoia. E eu lembro que os meus primeiros empregos, né, o primeiro emprego, o segundo, né, todos eles, né, na realidade, se fosse por mim, eu nem teria enviado o meu currículo, porque eu não me achava habilitado para estar naquela vaga. E se não fosse realmente a Roberta, minha esposa, eu não teria enviado o currículo. Então, isso é submissão, isso é uma missão de apoio, de suporte. Eu sempre falo com ela que qualquer homem assim, não pode ver uma mulher, o homem gosta muito de esporte, costumam gostar de esporte, né? Jogar bola e tal. Uma coisa é você jogar bola sem torcida, outra coisa é jogar bola com torcida. Né? Me chamaram no outro dia para jogar bola, falaram, não, bicho, vai ser tranquilo, assim, é o futebol solidário. Né? Não, deixa eu apitar, não quero jogar não. Eu falei, meu irmão, tinha torcida, aí botou o uniforme, futebol. Primeira bola que eu peguei, o cara já era veio... futebol solidário. Solidário. Eu falei, não, todo mundo na paz e amor, o cara já veio já. Eu falei, gente, não fiquei 5 minutos no campo. Falei, deixa eu sair daqui dessa arena aqui, né? Deixa eu sair daqui, porque... Enfim... O homem, ele ainda mais quando tem um público feminino, ele se transforma. Então eu lembro da Roberta, né? Quando eu nadava assim, lembro da Roberta ali, eu me transformava num tubarão dentro da piscina. Entendeu? Porque eu sabia que tinha ali, na época eu namorava ainda, né? Uma mulher ali, na época uma menina, né? Apaixonada ali e tal. Eu falei, meu Deus, deixa eu... Então é isso, o homem... Deixa eu dar o meu melhor. Deixa eu dar o meu melhor. O homem quer aparecer para a mulher, né? Quer mostrar a força, né? E aí, nesse intuito, muitas vezes ele acaba trocando os pés pelas mãos, porque aí entra o Capitão Nascimento. Ele quer mostrar força, que ele manda. Mas aí é na gritaria, na grosseria, é na imposição. Ou seja, não conquistou a autoridade dentro de casa. Entendeu? É muito bom o senhor falar isso, assim, porque isso é uma das principais chaves que eu vejo
que nós homens não utilizamos, né? Se a gente pensar ali num bolo de chaves, né? A gente tem várias chaves em várias áreas da nossa vida, né? E essa chave é a chave do ouvir, né? De você saber ouvir a sua esposa. Isso, eu sei que a gente está falando aqui para os homens e provavelmente vai ter mulheres assistindo esse podcast aqui, mas eu sempre falo porque, assim, o homem, ele, enquanto ele não entende o valor que tem a opinião da esposa, a torcida da esposa, a sensibilidade da esposa, é uma chave que ele deixa de usar e portas não se abrem por conta dessa chave. Né? Eu lembro de muitas situações, assim, no meu trabalho, que teoricamente a minha esposa não tinha conhecimento ou técnico, ou até mesmo às vezes do contexto ali, embora eu sempre fui de conversar muito com ela, né, de contar as coisas para ela, como é que tá, aconteceu isso, tá acontecendo aquilo, né, o contexto dos acontecimentos. Mas eu lembro de muitas coisas de eu perguntar para ela, e ela mesmo não estando naquele ambiente, ela trazer uma contribuição, né? E é lógico, assim, a gente está falando muito aqui de ouvir a esposa, mas a gente sabe que nem sempre ela está com a razão, né? Existe o equilíbrio. Vai ter muitas vezes que ela vai ter a razão e vai ter muitas vezes que ela vai falar assim, na percepção dela. Talvez não 100% da opinião dela vai ter talvez a coerência, mas alguma coisa ali vai poder ser utilizado. Então, assim, eu vejo que existe aquele conceito dos adversários. O homem, às vezes ele acha que a mulher está sendo adversária dele, né? É a famosa competição, né? Competição, exatamente. É a famosa história do ping-pong. Estão ali sempre querendo marcar ponto um no outro, quando na verdade a gente lembra do frescobol. Inclusive, essa foi uma das grandes dificuldades assim, no meu casamento. Foi muito difícil assim, virar essa chave, acessar essa chave, encaixar na porta, abrir essa porta, que é entender que a minha esposa não era uma adversária, ela era minha parceira. E eu lembro que uma das tarefas que nos foi dada na época foi comprar uma raquete de frescobol. Né? E a gente comprou, eu lembro muito bem, a gente comprou uma raquete, né? Um jogo de frescobol, e fomos pra praia jogar. E a gente se divertiu pra caramba nesse dia. Falei, a gente precisa aprender mais do que nunca a jogar o frescobol. E a gente foi lá pra beira da praia e começamos a jogar. E é engraçado que até nisso eu refleti um pouco, né? Por quê? A gente não conseguia deixar a bola no alto. E o frescobol é aquela história, né? Acho que não sei quem aqui já jogou frescobol. O jogo é não deixar a bola cair. Exatamente. E o ping-pong, você tem que fazer a bola cair na mesa do adversário, Exatamente. né? Cai, vou marcar, vou te ganhar. O frescobol não, vamos ganhar. E eu lembro que no início, gente, eu jogava a bola, a Patrícia, a bola ia lá no mar. Aí eu, amor, né? Fazia aquela reclamação e corria no mar e pegava. E aí, na prática ali, a gente... É até gostoso, não sei se você já jogou frescobol. Sim, eu gosto muito. Bem gostoso, né? E aí ali a gente começou a brincar e a gente começou a sentir o prazer de não deixar a bola cair. Porque você vai pegando a prática, né? Batendo aí, conseguia 3, 4, 5, caraca, vibrava junto. Então, assim, o que o senhor tem a dizer sobre essa dificuldade que existe do homem entender que eles não são adversários, mas eles são parceiros. E a mulher é uma grande parceira que contribui muito na vida do homem, que tem essa dificuldade muitas vezes de ouvir, né? De entender ali a opinião da mulher. A Bíblia diz assim, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então, a comunicação ela começa com a atenção. Ontem eu estava ministrando no culto e eu falei sobre isso, né? Hoje há uma disputa pela atenção. Ou seja, você está com o celular e tem diversos aplicativos de comunicação. Tem WhatsApp, tem Instagram, tem TikTok, tem Facebook, tem vários. A gente fica distraído, a gente perde a atenção ou foco em algo que seria importante, porque esses aplicativos de comunicação, eles roubaram essa atenção nossa. Então, hoje, né, o que esses aplicativos de comunicação fazem, entretenimento, ou qualquer pessoa, é pegar a sua atenção. Isso é um dos maiores presentes que um homem pode dar para sua esposa, a atenção. A atenção. E a atenção, o homem ele tem dificuldade em prestar atenção. Eu estou falando que eu tenho essa dificuldade. Porque lá em casa,
Isso é uma dificuldade que os homens têm. Eu vejo porque eu tenho 2 homens lá em casa, 2 filhos homens, quer dizer, um já saiu, já casou, mas, enfim, domingo mesmo a gente estava almoçando juntos, se eu não me engano, e a mulher fala alguma coisa, daqui, não, tu não falou isso não. Falou, não lembro e tal, se esquece e comigo tal. Não, comigo você não falou. Não, falou, não escreveu, tá documentado, né? Você não falou não. Então, realmente o homem, ele tem essa dificuldade, a mulher também tem essa dificuldade, mas quando o homem ele começa a observar, por exemplo, dá um presente que a mulher ela não fala claramente, na maior parte das vezes. Minha esposa já está bem madura, ela já fala, quando ela quer um presente, ela já fala, quero esse modelo, marca tal, tá. Mas às vezes a mulher solta assim, nossa, gostei dessa roupa e tal, aí continua o passeio no shopping. O homem, ele não capta essa mensagem. É difícil ele estar sintonizado, mas se ele captar essa mensagem, meu irmão, aí ele ganhou. Aí ele plantou bonito, muito vai crédito, fazer um golaço, vai fazer um golaço. Então é isso, a atenção, realmente dar a devida atenção, observar. Eu sei que o homem, nós, né, todos, carregamos muitas coisas ao mesmo tempo na cabeça, né? São milhares de coisas. Preocupações, assim. né? Preocupações, contas a pagar, Financeiro. Finanças, né? O homem se sente também, homem que é homem na posição, se sente na responsabilidade de ser um provedor também dentro de casa. Então fica todas essas questões ficam, mas a palavra de Deus fala, interessante lá em 1 Coríntios 7, fala sobre o casamento. E o apóstolo Paulo, ele está falando o seguinte, quando você se casa, você vai ter que dividir sua atenção. Ele só fala que a sua atenção vai ser dividida em 2, para Deus e para a esposa. É interessante isso. Ele fala, ele até fala assim, eu prefiro que você continue solteiro. Porque ele tomou essa decisão na vida dele, de se consagrar totalmente a Deus. E ele fala assim, para não ter distração nenhuma dessa consagração diante de Deus. Mas ele fala, quando se casa, essa atenção ela tem que ser dividida. Então, isso é bíblico. Prefiro obedecer a Bíblia para ter saúde. Então, bispo, o senhor falou sobre provisão, né? E eu acho que está totalmente correlacionado com essa questão da atenção. Porque o homem, na sua maioria, ele fica muito preocupado com sucesso profissional. Né? Sucesso profissional, trazer os recursos para casa, trabalhar. E aí, muitas vezes, isso como consequência, o cara trabalha muitas horas, ou às vezes até trabalha em 2 empregos. E eu vejo que isso, muitas vezes, é um peso muito grande na sua mente. Né? É uma preocupação quase que diária. E eu lembro que quando a gente estava noivo, eu e a Patrícia, a gente foi ter uma conversa com a nossa liderança da igreja na época. Na época o pastor líderes, né? Diáconos, na época era Wagner e Elaine. E eu lembro que o Wagner me fez a seguinte pergunta. Ele falou assim, o que é ser marido para você? O que é ser marido? E eu lembro que eu virei para ele, de forma muito clara na minha mente, falei para ele assim, é ser provedor. Na minha cabeça, era ser só o provedor. E aí ele perguntou, mas é só isso? Alguma coisa assim, né? E eu falei, sim. E aí a esposa dele na época, a Elaine, pastora Elaine, ela identificou que aquela minha fala tinha muito peso. E ela falou isso, Pablo, tá muito pesado para você. Biblicamente você vai ser o provedor, mas você tem uma esposa que vai poder te ajudar. Você não vai estar sozinho nessa, né? Então, eu vejo que... E isso foi uma coisa assim, foi uma das dificuldades minhas também, que inclusive, como consequência, chegou um momento da minha vida que eu estava trabalhando em 2 empregos. Foi até numa época que a gente estava bem financeiramente e compramos um carro 0 e tal, e trabalhando em 2 lugares diferentes, saía de casa tipo 8 horas da manhã, chegava em casa meia-noite, e só que eu não estava percebendo. E chegou um momento que eu percebi. Eu falei, caramba, calma aí, eu tô tendo dinheiro, mas eu não estou em casa. A minha esposa precisa de mim e eu não estou em casa. E na época, já na igreja, poxa, a igreja precisa do meu posicionamento, da minha presença ali, eu quero estar ali,
e eu tô dando atenção apenas pro dinheiro. E aí foi até na época que eu chamei minha esposa para conversar, falei, olha, eu vou sair desse segundo emprego, porque acabou entrando no orçamento, né? Eu vou sair desse segundo emprego e a gente vai precisar vender o carro, que a gente vai conseguir manter. E aí eu consegui corrigir a tempo, graças a Deus. Mas vi que, até mesmo na minha vida, isso foi uma grande dificuldade. Vejo ainda essa grande preocupação sobre o sucesso profissional tomar muito o coração do homem. O que o senhor poderia falar assim, para esses homens que têm essa dificuldade de entender? Eu acho que... Vou contar assim uma história minha, um testemunho, né? Do que ocorreu comigo em 2 épocas que eu fiquei desempregado. Eu, durante muitos anos, fui CLT e eu fui o maior provedor dentro de casa. Né? Costumei sempre ser o maior provedor dentro de casa. Na primeira vez que eu fiquei desempregado, a Roberta trabalhava. Na época ainda era o Banco Real, que foi comprado pelo Santander. Né? A minha conta, inclusive, foi ela que abriu, em 1993, conta universitária. Caramba. E eu lembro que durante aquele período, a Roberta, ela sustentou a casa com o trabalho dela. Os recursos que ela tinha. E mais, ela confiava nas minhas mãos aqueles recursos para pagar as contas, porque eu tenho mais habilidade. Eu não estou falando que o homem tem que ser aquele que vai estar gerenciando, vamos dizer assim, as finanças, porque às vezes a mulher tem até mais habilidade que o homem para isso. Acho que isso é discutível, é negociável. O importante é os dois estarem cientes, né? Conversarem sobre esse tema dentro de casa. Então, mas ela confiava e ela trabalhava. E o que eu penso? Naquele momento, eu não fiquei parado. O problema é que muitas vezes o homem ele relaxa também e deixa a mulher tocar e pagar tudo. Não vejo problema, ainda mais nos dias atuais, da mulher até ganhar mais que o homem, ou realmente ser uma pessoa. Mas o homem, ele não pode também, por outro lado, se acomodar com isso, deixar a mulher, não, minha mulher ganha bem e tal, vou ficar aqui em casa, aqui jogando videogame, né, a geração do videogame, vou ficar aqui. Então, o que ela via em mim na época? Eu corri atrás, eu comecei a vender bijuteria. Meu cunhado tinha uma fábrica de bijuteria e eu só podia vender a linha evangélica de bijuteria lá em Belo Horizonte, quando a gente morava ainda. Então, o que a minha esposa via dentro de casa? Eu não ganhava, com a venda de bijuteria ali, eu não ganhava, porque ela ganhava, o sustento vinha dela, mas ela via um homem que estava correndo atrás. Ela via um homem que estava correndo atrás. Né? Então, ela tinha segurança em poder confiar às minhas mãos aí todos os recursos. Depois, fiquei desempregado mais na frente. Né? E aí, o que aconteceu? Ela começou a vender biscoito, ela começou a gente ia muitas vezes e vendia roupas, pegava em Belo Horizonte, a gente já morava no Rio de Janeiro, sabia que lá era mais barato, ou ao contrário, a gente vinha aqui no Rio de Janeiro e para Belo Horizonte, enfim... Mas a gente se virava ali, né? A gente montava um próprio negócio ali, a gente não deixava a peteca cair, porque é um querendo ajudar o outro. Porque, afinal de contas, como você falou, é um jogo de frescobol. Aí a peteca vai cair, né? Ou a bolinha do frescobol vai cair. Né? A canoa vai estar furada ali. Enfim, então, ambos precisam trabalhar juntos esse negócio. Você precisa dividir, né, essa responsabilidade. No passado, tinha muitas mulheres do lar, vamos dizer assim. Né? Mas hoje em dia, a gente vê que as mulheres, elas de fato cresceram e se desenvolveram. Eu acho ótimo. Tem mulheres fantásticas que ocupam cargos de liderança, assim, e são realmente mulheres incríveis. Então, acho que isso pode ser muito dividido hoje. De fato, era um grande peso você carregar essa... Né? O homem naturalmente ele carrega, né? Eu preciso ser o provedor, né? Eu na época estava desempregado, me sentia, parecia que estava um rótulo na minha testa, assim, incompetente e tal, né? Então isso era muito forte, porque está na natureza do homem, né? Mas de fato a gente, acima de tudo, às vezes é um desafio para a gente confiar em Deus, né? Porque Ele é o provedor, Ele é o provedor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Jeová Jirê, Ele é o Deus que proverá, né? Então, a nossa responsabilidade é confiar e fazer aquilo, né, que Ele pede para a gente fazer para ter essa bênção sobre nossas vidas. Perfeito, bicho. O senhor comentou sobre as mulheres que ocupam cargos de liderança hoje em dia, né, aí na sociedade. O que o senhor tem a dizer assim, sobre
os resultados na sociedade dos homens não estarem ocupando também cargos de liderança, ou não também, mas de forma exemplar, né, como líderes, né, como líderes de uma... a gente, bom, tem política, tem empresas, tem até mesmo na própria televisão, na igreja, inclusive, né? O que o senhor tem a dizer, assim, sobre... na sociedade como um todo, né? Qual tem sido, assim, os resultados negativos, problemas numa sociedade dos homens que não estão conseguindo se posicionar de forma adequada como um verdadeiro homem, né? De caráter, de princípios, de voz, de se posicionar mesmo. O que eu ia... São alguns pontos aí. Primeiro, você já falou que é caráter, né? Precisa ter caráter, né? Realmente, se a pessoa não tiver caráter, e aí eu falo de pessoas, mas como estamos focados aqui nos homens, tem muito homem sem caráter. E aí, uma pessoa sem caráter, isso não perdura. A queda está ali na frente, não se sustenta. Porque o caráter está ligado à verdade. A Bíblia fala assim: pois nada podemos contra a verdade, somente em favor dela. Tem nada mais forte que a verdade. Então, o homem de caráter, ele é verdadeiro, né? Ele é íntegro, ele é o que é. Ele não é máscara, ele não é hipocrisia, ele não é um fake. Ele é o que é, entendeu? É transparente, mas ao mesmo tempo pede ajuda. Ele não é aquele super-herói, mas ele reconhece, porque aí entra outro quesito aí, que é a questão da sabedoria. A sabedoria, os sábios são humildes. Os sábios são humildes. Então a gente precisa, o homem precisa ter humildade também, né, para exercer essas posições e tudo. E isso vale também para as mulheres. O que eu percebo é que realmente a geração que a gente vive, a geração que o pessoal fala Nutella, né, fica aquela comparação, geração raiz, geração Nutella, geração videogame, é que o homem ele foi acostumado, até na minha geração, um jardim de infância e período de alfabetização, no primário, né, até a quinta série, talvez, né, até a quinta série, foram todas mulheres que me ensinaram. Eu não tive nenhum professor. Então, referências que nós temos, muitas vezes, são as mulheres liderando, as mulheres estando ali. E aí, se você depois não virar essa chave, né, e principalmente homens que não tiveram boas referências de pais dentro de casa, eles começam realmente somente a olhar para mulher como líder, né? Então, ele mesmo não quer se colocar como líder. É esse ponto que eu queria chegar, assim. Essa falta de referência, essa falta de posicionamento, o que está gerando em nós homens, inclusive, né? Na consequência disso, além da gente ver as mulheres ocupando, o senhor comentou aqui que, tá sendo bênção, tem mulheres sábias e tal, mas existe essa necessidade de ter homens também, né? Até biblicamente, né? Que fala que o homem é o cabeça, né? Só que ele não aprendeu. Pela falta de referência. Pela falta de referência. O senhor comentou que não teve professor. Dentro de casa, não teve um professor dentro de casa, né? Meu pai, ele trabalhava muito, né? Então, eu o via pouco dentro de casa. Mas eu tive um avô que fez muito também o papel de uma referência masculina para mim. Fora meus líderes e outras pessoas que eu adotei como referência. Eu lembro, por exemplo, meu tio, eu, durante muitos anos, fui atleta de natação. Hoje, gostaria de continuar competindo até, né? É uma das minhas paixões, assim, em relação ao esporte é a minha paixão. Mas quem foi minha referência? Foi um tio. E não apenas da natação. Mas eu vi ele Ele nadava também? Ele nadava, ele era professor, ele é professor de educação física legal. E tudo, né? Já falei, já agradeci um monte a ele também por isso, por ter me ensinado a nadar. Mas não somente isso. Eu via a maneira como ele lidava com os seus filhos e com a esposa também. Então, ele também se tornou uma referência para mim. Então, hoje, talvez o homem ele tenha uma justificativa. Tá? Ele fala, eu não tive referência, então eu posso ser assim. Não, você precisa escolher ter referências. Você precisa buscar as referências. Então, eu busquei isso. Eu olhava para quem estava dando certo. Ainda que tivesse poucos, né? Mas tem. Existem.
Está aqui na minha frente um. Né? Graças ao Senhor. Temos na Sara Nossa Terra, né? Nós olhamos para cima, Bispo Rodovalho, Bispa Lúcia, todos o conselho de bispos, graças a Deus, casamentos maravilhosos, casamentos não apenas duráveis, né? Um casamento que tem uma longa vida não é o mesmo que um casamento que tem, vamos dizer assim, como a gente fala parabéns para você, né? A gente deseja muitas vezes assim, muitos anos de vida. Eu ouvi no outro dia que a pessoa estava desejando assim, muita vida nesses anos. Então é justamente isso que a gente precisa verificar, né? Que a gente veja realmente essa vida no homem nesses anos, né? O foco nessa referência, né? De buscar realmente um homem ou um casamento, né? Uma família, né? Para que tenha... Nós temos um neurônio que eu vi que é o neurônio espelho. O que é o neurônio espelho? Nós imitamos os outros. Então, por exemplo, se você começar a bocejar aqui, vai começar a contaminar aqui o ambiente, né? Eu provavelmente vou inconscientemente começar a bocejar. Por quê? Porque nós fomos criados para imitarmos a Deus acima de tudo. A Bíblia fala, Paulo, olha só como ele se colocava como uma referência. Paulo ele fala assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. No final das contas, a maior referência é Cristo Jesus. Mas o apóstolo Paulo, a gente não vê Jesus Cristo de carne e osso aqui, mas cristãos são pequenos cristos, são referências de Cristo Jesus. Né? Lógico, dependendo da maturidade, tudo. O apóstolo Paulo estava numa maturidade que ele tinha essa autoridade e autoestima suficiente para falar, pode ser meu imitador, porque eu estou imitando a Cristo Jesus aqui. Né? Então, meu conselho para os homens, né? Você que é homem aí, veja as referências de verdade aí que são cristãos, para que você siga. Excelente o senhor falar isso, bicho, porque assim, é um dos objetivos, como eu falei aqui no início desse canal, você que está assistindo, trazer conteúdos para te ajudar a se posicionar, porque hoje não existe muitas ferramentas para ensinar os homens, né? A gente vê muitas ferramentas para as mulheres, vários influencers, né? Canal no YouTube, programas, cursos, workshops, imersão, etc. E a gente vê muito pouco para homens. Então, esse programa, esse projeto, na verdade, chamado Homem da Casa, ele nasceu justamente para ser criado um conteúdo, movimentos, cursos, workshops, enfim, uma infinidade de conteúdo e material para te ajudar a se posicionar da forma adequada. E com isso, você também tem a possibilidade de se tornar uma referência. Aí, assim, aí é um assunto que não vai dar tempo para a gente falar hoje, de repente já fica aqui o convite para um segundo episódio, porque aí você já vê um efeito cascata e os benefícios dentro da sociedade quando um homem ele não somente aprende a se posicionar, mas ele também se torna uma referência para outros homens. Porque, do contrário, é o que está acontecendo. Tem poucas referências. Tem referência, mas tem poucas, como o senhor falou. E no nosso meio, as pessoas que a gente convive, a gente acaba até observando, né? Situações no dia a dia, falas muitas vezes, ou até mesmo ausência de fala, né? Que é o silêncio do homem, que muitas vezes ele se silencia, não se posiciona, não fala, não responde, não dá ideia, não é proativo. E isso acaba sendo muito benéfico não, muito... prejudicial. Obrigado, minha esposa está aqui, gente. Você não sabe, minha esposa está aqui também, me ajudando. Aí, suportando, dando apoio. Dando suporte na prática, né? Acaba sendo muito prejudicial. Inclusive para os filhos, que teoricamente são os nossos primeiros discípulos. Né? Então, assim, o último assunto que eu queria trazer aqui para o senhor, bispo, e lembrando, segue aí o canal, né? Se inscreve no canal, já que eu trouxe aqui essa deixa para falar do propósito desse canal. Segue o canal, segue lá o nosso Instagram também, @Pablo Grachê, @Ricardo SC Leão. SC Leão também. O bispo traz muitos conteúdos ali de finanças, de casamento também, que são assuntos bem pertinentes para nós homens. Mas assim, bispo, o último assunto que eu queria trazer aqui, falando sobre esse legado, né, sobre ser referência dentro de casa. Como é que foi com o Eduardo e Bernardo, né, que são hoje grandes homens
né? Já assim, são pessoas novas, mas já são referências entre os jovens, inclusive, de homens, né? Como é que foi o relacionamento de paternidade ali? Como é que foi a experiência pro senhor com eles? No começo, eu também, como meu pai, viajava muito a trabalho. Então, eu tinha pouco tempo, às vezes, com eles. Eu sei que muitos homens têm pouco tempo para estar com seus filhos. Isso foi ruim durante o período que eu viajava, porém, o que eu aprendi? Às vezes é melhor que você tenha um momento ali de qualidade do que você estar presente o tempo todo, mas ausente em espírito. Né? Só o corpo presente ali. Então, não adianta também um homem estar ali com a família o tempo todo, mas está vendo o celular o tempo todo, tá presente de corpo, mas não está, como eu falei lá atrás, dando atenção. Então, os filhos também requerem nossa atenção. Então, como é que eu lidava com eles? Dando atenção quando eu estava não viajando, quando eu estava presente em casa. Então, eu descia, jogava basquete. São várias as fases de vida que eles tiveram, né? Então, eu lembro eles com dinossauros, brincando de dinossauros, né? Videogame também, enfim, basquete. Enfim, eu procurava, né, ter um momento com eles ali, mas um momento de atenção. Então, eu lembro que, até também falando nesses dias, né, esse exemplo, que eu chegava em casa, muitas vezes eles já vinham pulando. Homem, brincadeira de briga, né, de lutinha, né? Então, já vinha pulando no pescoço, já dando um girar e tal. Pô, eles poderiam estar jogando videogame, poderiam estar brincando de dinossauro, né? A presença do pai ali era mais importante do que aquela distração em relação ao pai. Aquela brincadeira deles seria uma distração em relação ao pai, fazendo um paralelo até nós com Deus, né? Quanto que as distrações nos tiram da presença de Deus. Mas assim, foi um relacionamento e cada dia mais interessante. Agora são homens, como você bem disse, e temos um convívio assim maravilhoso. A gente frequentemente, não apenas na igreja, né? O Bernardo ainda mora conosco, ainda, né? Mas eu digo ainda porque tá aí, né? Tá namorando, enfim, a gente acredita que ele vai também logo sair de casa, mas o Eduardo já saiu de casa, mas isso não significa que ele não esteja também, a gente não esteja se relacionando. Então ele está sempre lá, sempre não, mas usualmente. Ele leva a roupa lá para lavar lá, não, bicho? Não leva não, mas também não lava nada lá em casa. Alô, Eduardo Leão. A próxima vez que você for na casa do seu pai, já sabe, né? Tem uma loucinha lá te esperando. Ai, meu Deus, muito bom. Bicho, pra gente finalizar aqui, tá chegando aí o Congresso de Homens, né? Congresso de Homens 2024 da Sara Nossa Terra. E existe uma grande expectativa nossa, né? A gente tá aí conversando sobre isso, de que seja um evento que marque a vida dos homens, né? E a gente até vê... faz uma comparação às vezes com o Congresso de Mulheres, né? Você vê o Congresso de Mulheres, o último que teve, não durou um dia, parece. Na mesma hora esgotou. E a gente vê que os homens, né, estão lá, vou fazer depois, né? E isso para mim fala muito às vezes a dificuldade que o homem tem de investir em si mesmo, né? No seu posicionamento. A mulher parece que é tudo. Se tiver 10 congressos no mês, ela vai querer. E o homem, às vezes, tem essa dificuldade. Porém, a gente tem uma grande expectativa de que vai ser um mover muito grande. Sim. Né? A gente está com essa expectativa, vai vir o Bispo Maurício. Bispo Maurício de Brasília. Fala um pouquinho aqui pro pessoal aqui. Vai ser nessa semana, nesse sábado agora. Qual câmera olha agora? Qual é a câmera da verdade? Você pode olhar para as duas. Essa aqui é a sua principal. Maravilha. Então, homens, não deixem de ir nesse congresso, porque esse é um investimento em você. Né? É no seu crescimento. No seu crescimento. Nós não estamos aqui implorando para você fazer inscrições, nós não precisamos disso. Mas eu sei o quanto que isso é rico, eu sei o quanto que eu, até hoje, né, busco isso, procuro por isso. Né, para que hoje eu possa estar 28 anos casados, né, sendo chamado aqui para dar um podcast falando sobre, né, meu posicionamento como homem, como marido, como pai. É porque eu continuo buscando aprender, crescer. Às vezes quer aparecer aquele menino
lá de trás, né, sem se posicionar corretamente, mas aí eu tenho uma referência, tenho alguém. Às vezes, num congresso, você ouve uma frase que muda a sua vida, muda a sua história. Às vezes você fala assim, poxa, eu já fui em tantos congressos. A pergunta que eu te faço é, quanto de atenção você realmente dedicou para esse congresso? Quão aberto você estava? Você precisa, eu e você, precisamos ter humildade para aprender. Isso eu aprendi, né? Que a gente precisa ter humildade, a gente não sabe de tudo. Ah, já vi de tudo, já fiz todos os congressos, já conheço os pastores, já conheço o Bispo Maurício, já conheço o Bispo Ricardo, já conheço todo mundo, já sei o que eles vão falar. Não, você está muito enganado, tá? Então, faça a sua inscrição, dia 14 de setembro, sábado, vai ser das 9 da manhã a 1h da tarde. Nós não fizemos esse podcast para falar desse congresso, mas nós queremos aproveitar o podcast para dar a você essa oportunidade de você ir nesse congresso, porque certamente vai ser a cereja do bolo desse podcast, viu? Então fica o nosso convite aí. Se você é um homem sábio e quer crescer, esteja lá conosco. Sábado, dia 14 de setembro, às 9h da manhã. Inscrições você faz através do aplicativo Sara Church. Perfeito. Foi dado o recado, então. Perfeito. Para a gente fechar agora de verdade, né? Todo pastor tem esse problema, né? Ele fala que vai fechar. Essa vai ser a última palavra, tem depois da última, né? Último texto. Último texto. Vezes. Vou fazer aqui, eu não tinha preparado isso, mas vou fazer um bate-bola com o senhor rápido, assim. Eu vou falar algo e o senhor responde, assim, com uma referência, assim, com uma palavra. Né? Só dá o que o senhor acha disso que eu vou falar, tá? Mas antes de fazer essa brincadeira, a principal dica que o senhor daria para um homem hoje, assim, a mais valiosa dica para ele ser um homem da casa. O cara não sabe de nada hoje. Ó, começa por isso aqui. Principal, o que o senhor falaria para ele? É difícil falar uma só, porque a Bíblia toda ela se resume em 2 mandamentos. Né? Então, eu vou usar a Bíblia para te dar 2 dicas. Né? A primeira dica é realmente buscar o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Né? A Bíblia fala, quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Especialmente a questão financeira e a provisão. Né? E eu não estou falando de dinheiro caindo na sua conta, mas são ideias, são direções, são instruções que Deus pode te dar usando pessoas, inclusive, para isso. Tá? Então, essa é a primeira dica. A segunda dica, eu já dei aqui no convite. Né? Tenha humildade para aprender. Né? Tenha humildade para aprender. Muitos homens não querem ou acham que sabem tudo, são turrões, são broncos ali, né? E não estão dispostos a aprender para crescer. Então, uma pessoa para aprender, ela precisa ter humildade. Ela precisa abrir seus ouvidos, ter atenção para poder aprender e crescer. Então, essas são as 2 dicas que eu daria. Perfeito, bicho, perfeito. Estou aqui anotando aqui algumas chaves que o senhor já está dando aí, chaves de ouro. E vamos para o nosso bate-bola final. O pessoal nos comentários aí, né? Já está respondendo, né? Vamos para o bate-bola final. Antes do bate-bola, gente, não deixe de se inscrever no canal. A gente tem essa expectativa que a gente faça crescer muito esse canal aqui chamado Homem da Casa. Então compartilha nos seus grupos de WhatsApp, compartilha no Instagram, compartilha com todo mundo que você conhecer, que você conhece, principalmente com os homens, né? Principalmente com as famílias, que são conteúdos que são, consideramos de muita riqueza. Eu tenho falado de muita riqueza, né? Tem uma frase que eu tenho usado muito que é: eu não sou rico, mas eu tenho muitas riquezas. Então, muitos homens buscam a riqueza no dinheiro, quando na verdade ele já é rico. Ele já tem muitas riquezas, né? O casamento, a família, filhos, um propósito, um chamado. O homem tem muita riqueza que muitas vezes ele não valoriza, tá? Então vamos lá, bispo. Ó, preparado? Vamos tentar. Uma palavra, hein? Difícil, hein? Uma palavra, hein? Dinheiro. Propósito. Opa. Time de futebol. Fluminense. Eita. Campeão da Libertadores, né? Só isso. Bíblia. Paixão. Família. É tudo. Roberta Leão. Até respirou. Uma palavra só? Poxa vida. Ó, depositando, bispo. Aí, ó. Querida. Querida. Eduardo e Bernardo.
Herança. Igreja Sara Nossa Terra. Alegria. A maior alegria da sua vida. Jesus. Perfeito. E a maior tristeza ou talvez o momento mais difícil que o senhor considera na sua vida? Eu confesso que você está sendo um privilegiado aqui, né? Então eu não posso trazer só uma palavra, mas porque assim, eu ontem, quer dizer, hoje de manhã, eu fiz um exame de sangue ontem e havia uma possibilidade, uma suspeição de algum tumor, né? Que eu fiz um exame para descartar essa possibilidade, sim. Né? E hoje eu estava, assim, foi um dos dias mais difíceis, né, da minha vida, assim, imagina, de ontem para hoje. Ontem ainda fui para o culto e foi uma bênção o culto, né, confiando em Deus. Mas, de fato, assim, momentos de muita angústia. Uhum. Mas hoje pela manhã, né, o exame estava para sair na sexta-feira. Uhum. Eu pedi a Deus, Senhor, traz logo esse... Eu preciso logo desse resultado, eu não vou aguentar, esperar, enfim. E veio o resultado, assim, tinha acabado de ler Salmo 25, né? Deus trazendo ali uma palavra maravilhosa, maravilhosa. Depois, quem puder ler Salmo 25 em casa, mas assim, acabei de ler o Salmo, não aguentei a ansiedade, eu falei, no meu fundo, no interior, eu falei, eu sei que não saiu o resultado, mas deixa eu ver aqui... Uhum. Sabe aquela, você pede uma oração e depois você... E aí tava já o resultado deu negativo, deu tudo normal, assim, negócio... Então, assim, foi assim, são vários dias difíceis, né, de muita angústia, que a gente já teve ao longo da vida e venceu. Eu poderia citar vários aqui, poderia citar a morte da nossa cachorrinha, poderia citar o nascimento do Eduardo, que foi prematuro. Foram momentos que a gente chorou. Né? Então, dias difíceis são momentos que a gente chora. Então, esse está fresquinho, né? Que eu acabei de passar aí. Eu posso trazer essa alegria, né? Que bom. Tá no vídeo aí, deve estar até vendo minhas olheiras aqui. A noite não foi fácil, né? Em oração, e, enfim, em luta, em guerra. Mas, graças a Deus, Deus é bom. Que bom. Parabéns pela essa vitória, bicho. Que bom. Graças a Deus, né? Momento de angústia aqui, gente, porque, como ele acabou de falar, ninguém sabia, né? Ele trouxe em primeira mão. E é interessante falar isso, porque o homem passa por momentos de sofrimento também. Sim, né? sim, a gente sim. precisa aceitar, Exatamente. A gente precisa aceitar a condição de que a gente passa por momentos difíceis. Nós não somos, não existe super-homem. Não existe super-homem. Né? Todos nós, os homens também choram, né? Tem suas emoções. Sim, e né? não é sinal de fraqueza isso. Não é sinal de fraqueza. O senhor mesmo, até para honrar aqui, pra gente agora, a quinta vez, finalizar o programa. Vamos fechar. Até para honrar aqui a sua vida, bicho, o senhor é um homem que a gente considera muito forte, muito sábio, né? Muito paciente, muito manso. Eu nunca vi o bispo estressado assim, ao ponto de vamos aqui, bater a mão na mesa. Não, sempre sereno. Por estar caminhando com o bispo já há muito tempo, eu consigo identificar quando, poxa, ou quer terminar o assunto, ou quer acabar aqui o discipulado, gente, vamos orar. Mas assim, isso é uma grande referência e eu acho que não poderia ter sido melhor esse fechar dessa forma, porque mesmo a gente admirando tanto o Senhor, vendo que, de repente, às vezes os homens podem achar aqui que um bispo, ou o bispo Ricardo, não passa por problemas, não tem angústia. O Senhor é um exemplo de fé, de crer na palavra, exemplo de oração, exemplo de casamento, de filhos, e mesmo assim, existem momentos que o Senhor fica angustiado. Isso Sim. É normal, isso é comum. E assim, não é só, mas assim, quem sempre vê isso é a Roberta, né? Que é a minha amiga, minha parceira, minha esposa. Né? Então a gente aprendeu a viver, né? Então ela é uma bênção, ela vê. E eu contei muito com a ajuda. Em oração você precisa ter homens que oram com você, né? Então tem o pastor Bruno lá de Brasília, né? Um querido irmão que eu tenho, assim, e a gente vem orando, né? A gente vem orando. Então foi realmente uma alegria, uma vitória. Poxa, que benção, que benção. Graças a Deus. Gente, estamos fechando aqui nosso primeiro episódio, O Homem da Casa.
Muito obrigado, Bispo, pela sua agenda, pela sua disponibilidade, pela sua sabedoria, por tudo que o senhor compartilhou aqui e de alguma forma ter se sentido até confortável para abrir essa situação. E graças a Deus a gente está encerrando esse programa aqui, né? Feliz, né? Com essa vitória, mais uma vitória na vida do senhor. E é isso, gente. Forte abraço para você. Toda segunda-feira aqui nós teremos o nosso episódio podcast Homem da Casa. Espero te ver sempre aqui comentando, curtindo, compartilhando e se inscrevendo no canal também. Ok? Abraço, gente. Abraço, Deus pessoal. abençoe.